Fala galera, está começando o terceiro episódio da segunda temporada do Corretor em Foco e hoje, gente, tá de arrebentar. Primeiro, vou começar aqui pela Sofia Martins, convidada nossa, Gigi e Fly Almeida. Então, hoje você que está nos acompanhando aí, tem muita coisa boa, tem muito papo bom. Falar de mercado imobiliário com essas três mulheres aqui é uma responsabilidade muito grande. Então, eu vou começar aqui com a Sofia. Muito boa tarde, Sofia. Boa tarde, que honra estar aqui com você e com essas maravilhosas aqui do mercado. Tenho certeza que a nossa conversa está assim com um tema muito especial. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Gigi, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite, é uma honra também, né? Mulheres aqui fortes representando o mercado imobiliário, vai ter muito papo bom. Isso aí. Fly, seja bem-vinda mais uma vez também. Muito bom estar aqui. Hoje eu falei, eita nós, que hoje vai ser bom, hein? Prazer estar aqui. E nós estamos aqui hoje para compartilhar sobre o ano passado, que foi um ano muito bom. E eu queria saber, começar de vocês falando como que foi o ano para vocês, 2024, como é que foi, negociação, foi boa, foi ruim, mercado foi bom, foi ruim. Conta um pouquinho mais aí do seu ano, Sofia. Olha, eu costumo dizer que sempre vai estar bom para alguém e a gente tem que procurar como vai ser para a gente, né? Eu tenho estruturação em 3 países diferentes, então tem várias formas como a gente faz o mercado imobiliário girar e foi um ano incrível, maravilhoso. Eu costumo falar também que quando você está disposto a fazer dar certo e escolhe isso, nada te para. Então, no Brasil, a parte toda de implementação, de estruturação, de SCP, como eu trabalho, foi muito bem. A parte nos Estados Unidos, que eu trabalho com habitacional americano, foi muito bem. E você trabalha as duas frentes, né? Você Sim, trabalha aqui, você trabalha um padrão, Estados Unidos é totalmente diferente, totalmente outro né? mercado, é um mercado dolarizado. Então, por exemplo, subiu o dólar, meu cliente lá está extremamente feliz. Como que a gente faz uma alteração aqui, né? Qual o melhor planejamento para o cliente aqui de mercado imobiliário com esses juros, Sofia, com o que está acontecendo no país? Existem oportunidades que só acontecem nesses Eu momentos. fui na palestra sua, até que você fez uma brincadeira, e é verdade, né? Que fala assim, ela falou assim, só se preocupa com o dólar, com o aumento do dólar, quem ganha em reais, né? Quem ganha em Exato. dólar, Quem ganha em dólar quem ganha em Tá dólar, feliz ninguém se é demais. a preocupa. moeda, eu acho que é a moeda hoje, né, forte mundial, então você precisa diversificar seu patrimônio também, então eu tenho essa opção dentro do portfólio, e claro que mesmo aqui no Brasil, tem outras opções quando isso acontece, quando você está bem assessorado, o quanto isso pode ser bom. Então, o ano fechou de forma incrível para muitas pessoas no setor imobiliário. Então, às vezes a pessoa, o corretor está nos assistindo hoje e fala: não, mas essa crise, esse setor não é bom. Mas o que que você fez para mudar isso? Aproveita que Exatamente. está começando o ano e já olha o seu planejamento de ação. Tem que ter ação. Tem que começar o ano a milhão, não Tem que pode? começar. Deixa eu fazer um stories falando sobre isso. É isso. Planejamento, planejar e executar. Sim. Exato. Que às vezes a pessoa faz Maravilhoso. muitos planos, mas E assim não tira do Não acaba. papel. executa. Ah, muda o ano, né? Esse é o momento, né? Começo de ano. Ah, então ó, esse ano eu vou fazer diferente, né? Tanto para o cliente quanto para o corretor, né? E eu Uhum. acho que precisa ter essa atitude de execução. Eu acho que é uma coisa muito forte e aí já é o primeiro Sim. insight aí da tarde, né? Tenha um plano de execução, não só um planejamento que depois vai ficar no papel e você vai passar o ano e você não fez nem metade Só o daquilo. sonho. E Só. aproveitando esse gap da Sofia, eu falei sobre isso agora justamente porque as empresas elas estão começando a trabalhar soltando pipeline antecipadamente. Uhum. Então, para quem faz lançamento, né? A Nós que gente é estamos mais de acostumadas lançamento. com lançamento, eu, por exemplo, eu gosto de ter um planejamento anual. O meu planejamento é anual. Eu quero saber exatamente como vai ser o meu ano, quem eu vou contratar, quem eu vou chamar para trabalhar comigo. E o pipeline das empresas fazem total diferença para você tomar ali uma direção, né? Montar Sim. uma estratégia. E muitas empresas antigamente não tinham essa visão. E essa visão hoje para o mercado, principalmente o nosso setor econômico, faz total diferença. E você também trabalha mais igual eu, Minha Casa Minha Vida, É. né? Me conta um pouquinho como foi o ano para você. Esse ano eu fiz uma migração, né? Porque eu era da Econ, aí saí para conhecer um pouco mais o mercado econômico, fui para uma outra empresa, fui para a Curi, Ah, você né? fez parte da Cura esse ano também, né? Fiz.
fiz parte da Cury, foi maravilhoso, foi assim, me tirou totalmente da minha casa, me desafiou total, porque assim, eu era 100% conhecia todo mundo, o pessoal da incorporação, do crédito, júri, tudo. E aí você sai e vai para uma lançadora, né? É que a Cury Aí tem te várias desafia, assessorias, totalmente diferente, é é uma totalmente outra estrutura, diferente. né? O ritmo. E foi legal, porque às vezes tem vários talentos ali dentro de você que tá escondidinho, porque você tá estagnado, né? Você tá ali no mesmo ritmo, tá bom. E aí, quando eu saí, falei, opa, peraí, aqui é tubarão. E aí eu tive que Tem realmente. que nadar igual tubarão, né? Não dá pra nadar diferente, né? E aí, mas foi legal. Eu descobri várias questões que estavam no meu interior, sabe? Que eu precisava explorar mais. O digital, por exemplo, eu melhorei muito digital, muito, muito como profissional. Eu acho que a minha saída foi maravilhosa. E aí eu retornei agora para casa. Ah, tá na E aí Icon de foi um volta, né? ano para voltar e reestruturar tudo novamente e colocar ainda o que eu aprendi fora dentro da casa. É Então foi bom, um ano sempre bem novos ares desafiador. é bom, né? E pra você, Flávia, como que foi o ano de 2024? Ah, foi um ano sensacional, como a Sofia falou. A gente escolhe como é nosso ano, né? Então a crise, ela é muito relativa, porque eu entrei no mercado na pandemia, então acho que nenhum mercado vai se comparar, né? E foi muito bom na pandemia. Então, 2024 foi um ano de muito crescimento. Eu falo muito sobre o crescimento nas 5 áreas da vida, né? E foi um ano que mexeu em tudo, virou tudo. Então, foi um ano muito bom, só que foi um ano muito desafiador também. E sempre que vem os desafios, a gente cresce muito, né? Então, foi um ano, assim, exponencial. Olha, foi um ano que eu vou falar pra você, não vi o ano passar. Não vi o ano passar, porque foi lançamento atrás de lançamento e podcast e um evento que a gente tem que participar, né? Tem. A gente precisa estar, e assim, eu acho que uma das primeiras metas que eu deixo já para você, corretor, que está nos assistindo, é participar de mais eventos de qualidade em 2025. Isso faz total diferença, né? Igual eu falei, fui num evento que a Sofia era uma das palestrantes, foi do João Goldin, né? Que Eu fui lá legal. no, Eu no já ia perguntar Alphaville. qual. É, fui lá na Alphaville, assim, são coisas que abrem a nossa mente. Às vezes o Sim. corretor acha, não, já sei de tudo. Não preciso ir em E ali eu evento. entrei num tema bem estratégico de como funciona a operação nos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, Coisas que assim, foi uma você coisa que eu não não vê fazia. aqui. Existe, não existe, tá? Mas quando você vê de perto, se acompanha de perto o que é feito, como é feito, e que você pode se tornar um investidor, Sim. às vezes, se começar a investir nos Estados Unidos com Uhum. não tanto dinheiro assim, aí Sim. você vai. Vamos deixar esse spoiler aí para quem tiver curiosidade, já chama a Sofia lá para agendar uma Sim. reunião, mas é assim, é coisa que a gente não imagina. Então a E gente você nunca ouve volta o falar um mesmo pouco, depois de um evento, né? exato, Sim. Nunca. e Você teve sempre rodada de aprende. negócios, foi um evento muito bom, mas assim, eu tô falando dele, ele vai ser um dos Uhum. convidados também, os próximos convidados que vai estar aqui. Mas assim, o que eu falo, participar de evento faz a gente crescer muito. E assim, o mercado mudou muito, né? Então, a questão de evento, nós participamos do evento que a Fly organizou também, que foi o evento lá até lá que eu conheci a Gigi, que foi o evento que nós fizemos em Atibaia, Primeiro torneio de né? beach tennis no mercado imobiliário. Você vê? Muito Foi bom. você que comandou. Maravilhoso. Então foi legal. E esse network, porque assim, o que eu acho, o que eu entendi no mercado, quando eu comecei em 2010, não existia parceria. Uhum. Então não Cada um existia. por si. Se ela trabalha na Econ, ela falar comigo que é da Direções, falar com você que é da Home Pink, não tinha isso, né? A Sofia hoje ela já toca mais as coisas dela, mas, né? Hoje não tá mais vinculada a uma empresa, né? Agora é várias empresas, né, Sofia? São as minhas e É, as que eu sou sócia hoje. exato. Mas assim, então falou assim, quem é Mas sim, diretamente, que Qualidade. tá trabalhando no dia a dia, não existia isso. Então assim, até imobiliário de bairro não existia isso. eu acho que é um Ah, ponto importante, a mudança, né? Tudo muda o tempo inteiro e tem pessoas que elas querem agir já em 2025 como elas a trabalharam em 2024. Esquece, o mundo já mudou, já teve muitas alterações, já teve mudança de consumo, teve mudança comportamental. Então, se você não evoluir, se você não procurar estar próximo de rodas e pessoas que te façam evoluir, você sempre fica estagnado. exato. E a pessoa que ela tá parada e atrasada, ela não sabe que tá atrasada.
Então, esse é a grande questão. Como que ela descobre? Vem dos resultados dela. Se o seu resultado não está de acordo com o que você quer, você tem que mudar. Simples assim, é um teste, sabe? 2 mais 2 é 4. Quer fazer o teste? Se o que você está fazendo, se está atrasado ou não, é ver o resultado que você E teve. aí, quando você trabalha com resultado, é uma coisa de doido, né? Porque você nunca vai estar no resultado que você quer, né? Não, Nunca só você vai. que... Não, você tem que estar no seu ideal. Por exemplo, foi igual esse Sim. ano, eu entendo o que você está falando. Esse ano, para mim, sensação de dever cumprido. Uhum. Então, eu Você cheguei, tem que ter uma meta, por exemplo. agora tem que dobrar essa meta. Exato. Você, como um corretor, quanto de VGV você quer vender no ano de 2025? Então, vamos colocar uma média de um corretor campeão aqui na cidade de São Paulo: 50, 60 milhões. Então, se você olhar um VGV de 50, 60 milhões que você quer vender, um corretor, dentro do ano de 2025, o que você vai fazer para isso? Quantas prospecções, quanto dividido em 12 meses? Porque, como a Gi falou, ela olha o ano. Você tem que trabalhar como autônomo olhando o ano, olhando o trimestre, porque você tem que fazer ajustes o tempo inteiro. Exato. De rota, comecei. Não tá tendo aquele resultado, você tem que ajustar. Eu sou uma pessoa de alta performance, então nunca vai estar dentro do que eu tô planejando. Eu sempre quero mais, mas eu tenho a consciência de fazer uma meta plausível e fazer um qualifier. Então, por exemplo, eu quero atingir o desenvolvimento de X. Então, eu tenho que colocar X como um mercado desafiador, 2X para isso e 3X na onde eu quero estar. E aí você escala. E quando você vai chegando, você vai acompanhando. Agora a Tá pessoa dentro do passou meu planejamento? 2024, ela tá e não conseguiu fazer venda nos 3 últimos meses, nos 2 tem algo. Porque o mercado está vendendo, então você tem que olhar produto, você tem que olhar se foi a sua disciplina, você tem que olhar como que você prospectou, o que que você aprendeu. Você tem que olhar, você tem que fazer uma análise, um raio-x seu. Eu faço isso o tempo inteiro. Exato. E dentro da sua programação, entendo assim também, né? Existe a questão da resiliência, né? Sim. Aí quando você fala de resiliência, eu até costumo falar para os corretores isso daí. O que é resiliência no dia a dia? Que você tem que se policiar. Se você vai fazer uma prospecção na rua, você vê lá, o corretor, o primeiro panfleto que ele vai entregar, ele fala apartamento de 2 e 3 dormitórios, em ótima localização. O segundo, ele já vai falar apartamento de 2 e 3 dormitórios. O terceiro, ele vai falar apartamento. Toma. O quarto, ele só vai dar um panfleto. Porque ele vai se acostumando. A resiliência é você, a todo tempo, tá fazendo Se reinventar. tá fazendo Melhor. o que você tem que ser feito. Você não pode fazer um negócio, eu vou fazer. Só tem vou que tomar começar cuidado aqui. com a resiliência para os novos preguiçosos, né? Ah, não. Ai, porque às vezes eu vou exatamente. lá e falo, não, Sofia, veja bem. Não, não é veja bem. Não Não é existe. veja Quando bem. fala O que você veja bem, acabou de você falar. já sabe que... Exato. O que você Não, acabou porque... de falar, o pessoal terceiriza. Exato. Eles não reconhecem o que você falou, por exemplo. Sim. Muitas pessoas terceirizam. A culpa é do A culpa- gerente, a culpa é do dono da imobiliária, a todo culpa é mundo. do Menos- governo, a Menos da culpa... pessoa. Só que tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você tentou 8 bilhões de coisas. Quem te conhece para você dizer que tá ruim? Exato. Você não conseguiu vender, mas o que você tá fazendo para as pessoas saberem que você existe? E eu sempre pensei como corretora, como gestora, se tá bom pra alguém, tem que tá bom pra mim também. Então, Sim. mas 10 não venderam, mais 2 venderam, por que que eu não fui a terceira Exato. que vendeu, né? Então, acho que é muito esse pensamento que falta às vezes, né? Essa atitude de olhar pra quem deu certo Sim. e não se comparar em quem não deu. Porque assim, a gente começa, e é um bom papo da gente falar agora no começo do ano, porque começa o ano e assim, começa as projeções, as Uhum. metas, porém também, aí você está falando, né, tem um corretor preguiçoso que não tem jeito, é que ele vai querer que a oportunidade chegue na porta dele, né, bata e fala, eu quero comprar um Uhum. apartamento com você. E não vai ser isso, e cada dia tá ficando mais difícil, porque cada dia clientes estão falando com mais corretor. Sim. 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 Então hoje uma média, pelo O que a gente cliente ele tá faz, né? mais informado, né? Exato. Então, assim, para o cliente comprar um apartamento hoje, ele foi no mínimo com 4 corretores. Então, hoje o cliente clica em um anúncio, o algoritmo. Eu fiz uma campanha. Consegue Se ele pra 20. clicar no meu anúncio e eu não responder, e ele estiver trabalhando o mesmo produto que eu, ele vai clicar no dela também, porque ele vai ser impactado. O algoritmo Sim. começa a entregar o Aquilo mesmo ali que ele tem perfil interesse. que ele tá Exato. procurando. E Então, se eu não tem tiver jeito, é vendas, né? O agilidade. Instagram começa, ele pesquisou, então ele quer, ele pesquisou. E ele começa a te dar mais anúncios, exceto seus É tanto clientes, que eu tá? falo pro Porque corretor. eu sei que tem cliente seu, Sofia, que só procura você. Não é desse que nós Mas, estamos falando. mas esses... E é um ponto importante isso que você está falando. Para chegar nisso, quando a pessoa ela olha e fala assim, poxa, eu queria isso, assim, sabe?
Só que ela tem que olhar que tudo começa pequeno. Exato. Então, hoje, eu tenho como atender um pequeno nicho. Hoje eu já não estou atendendo. Não, hoje é uma assinatura realmente. A pessoa ali, pro horário, pro desenvolvimento e tal. E eu brinco com esses meus clientes, são a joia da coroa, né? Eu falo, minha joia da coroa, eles sabem, porque é um percentual negociável no ano de X milhões e etc. E eu falo, minhas joias da coroa, porque eu preciso de muito tempo para atender ele. Sim. Às vezes eu preciso viajar em cima da hora, às vezes é fuso horário. Então, eu atendo de forma muito diferente. Só que o que o corretor ele precisa entender não é hoje esse cliente que eu atendo, é o que eu fiz para isso. Processo. Então, eu tenho 40 anos. O quanto eu trabalho da forma, assim, sabe, muito séria para conseguir ter uma segurança do cliente, para ele ter uma confiança no que eu estou falando, a forma como eu atendo. Então, hoje o corretor ele reclama tanto, mas se você pergunta para ele assim, quantos clientes você tem? Ele vai te falar quantos leads ele tem. Se eu perguntar assim, me Exato. fala o nome de 10 clientes seus e o que eles estão procurando e qual foi o último contato que você teve. Ele não sabe, porque ele não tem cliente. Ele está numa era de mania de lead. Isso muda tudo. Exato. Eu sei exatamente quem são meus clientes, eu sei exatamente o que eles precisam, eu sei exatamente o que eu tenho que mandar para eles. Então, quando você não trabalha com uma forma organizada e planejada, o corretor ele sempre acha que o cliente bom é o que está comprando agora, se não é o próximo. E eu tenho uma jornada de longo prazo com esses clientes. Então, para eu chegar com esse cliente é uma indicação. E hoje, quem que te indica? Quem que te indica? Se tem corretor que para te atender demora uma vida. E hoje o clique na internet ele é muito rápido. Teve uma coisa que eu ouvi na internet que eu achei uma grande inverdade para mim, Sofia, no meu modo de trabalhar. Não estou falando que está certo ou errado. No meu mundo, Sofia, não funciona. Sim. Que assim, não, vou esperar mais tempo aqui para o cliente ver que eu estou ocupado. Não. Faça isso. Não, Imagina. pelo amor de Então, Deus. assim, eu não sei vocês já viram isso? Mas vocês já viram quando eu falo quando isso? Meu pessoal corretor, fala. você tem 5 minutos para responder, senão vai próximo. Não tem. E eu hoje passo o você lead olha pra que uma tem outra- muita gente que coloca isso. Primeiro que meus clientes sabem que eu sou extremamente ocupada. Eu não preciso mostrar que sou. Aham. Segundo, que se ele tá me chamando, eu vou ter agilidade total. Por exemplo, tô aqui gravando, quando eu terminar, eu vou dar uma checada e dentro da prioridade eu vou responder, nossa, tava gravando e tal. Olha, eu já ligo de E volta. tem que pedir até desculpa, poxa, desculpa, Não, e eu consegui te atender. posiciono. Exato. Então, assim, colocar boas oportunidades é um ponto de planejamento estratégico. Então, eu olhei isso esses dias. Eu olhei e falei, será que essa pessoa que está falando isso, quanto que de VGV ela já vendeu Verdade, tem isso também, dessa né? forma? Pior que hoje em dia, Né? esse dia eu teve uma postagem falando, hoje em dia não dá nem pra acreditar nos VGV que você lê nas bios, bio. né? Não dá mais nem pra você acreditar mais Não, nisso, porque uma postagem dessa de você não atender o cliente, de você deixar o seu cliente esperando, Sim. não existe isso mais. E você vê, você falou assim que muita gente quer chegar a ter clientes, como a Sofia falou. Mas assim, mesmo ela tendo isso daí, ela tem que trabalhar do mesmo jeito. Nossa, Mesmo ela tendo muito esses mais. clientes, né, Flávia? Porque, ó, Igual hoje você é dono de imobiliária. Você não tem que trabalhar do mesmo Nossa. jeito? muito mais. Não tem como, gente. Porque os desafios são outros, os problemas são outros, não deixa de existir. Exato. Né? Você tem que olhar em toda a escala. Então, quando eu olhei isso, eu pensei, se a pessoa ela tem esse planejamento, como que ela está agindo, né? Porque uma coisa é realmente você ter prazos. Por exemplo, eu vou falar com um cliente, vou pensar, tá? Você vai pensar, posso te retornar amanhã, tal horário? Isso é um posicionamento. Isso. Um posicionamento e você saber fazer um closer, um fechamento. Outra coisa é você querer mostrar que tá ocupado, são coisas distintas, entende? Às vezes a Exato. pessoa ela não sabe fazer uma jornada de fechamento para colocar o próximo passo. Então o corretor ele deixa muito aberto o próximo E na passo. verdade, numa E o dessas cliente ele tem dúvida. você pode até mesmo. perder o cliente, né? Porque assim, você. Vamos supor que você tá falando isso aí e o cliente percebeu que você tá online. Fala, poxa, o cara não quer mais falar comigo. Deixa eu procurar outro corretor. Mas Sim. isso é E é aí um você- teatrinho, né? Não, assim, entrando também nisso que você falou, eu já vi também aquele teatro de fazer o cliente esperar. Uma vez eu vi o corretor, ele deixou o cliente esperar, tipo, das 6 da tarde até 11 da noite no plantão. O cliente esperando pra mostrar que estava difícil a negociação pro cliente fechar. Gente. Não. Eu falei, imagina. Você Então, é assim, doido. É porque É hoje que aí São- tem que melhorar muito a argumentação em mesa, né?
eu acho que as pessoas elas têm que olhar esses escapes que eu chamo de escape de preguiçoso, né? Se eu tô conversando e eu mostro uma seriedade para aquele cliente que aquilo é um bom negócio, é tudo muito diferente. E qual o argumento? Não é assim, olha, a gente comprar imóvel é bom, ai, não sei o quê. Igual, Você vai teve uma perder, só isso, seguidora né? que falou para mim, ai, Sofia, posiciona o que você acha com relação ao que o Thiago Nigro falou. De compra de imóvel, de aluguel, enfim. E eu estava explicando para ela o quanto é importante. Eu vim de mercado financeiro, né? Fui diretora de área de expansão antes de vir para o mercado imobiliário. E o quanto que as pessoas têm uma ignorância até na informação. Exato. Então, se você tem o imobilizado e como você vai funcionar naquilo, é diferente e muda muito a questão. E aí a gente tem que ensinar as pessoas a como digerir as informações que ela pega na internet para a realidade delas. Sim. Né? Então, se eu falar assim, olha, dentro da minha carteira Sofia, eu tenho do meu patrimônio 10% em imóvel. Então, eu não estou falando para você quantos milhões é, porque você não sabe quanto que é meu patrimônio, você não vai olhar o meu imposto de renda. Mas dentro disso, da minha realidade, por não ter filho, se eu sou meu marido, e ter o imobilizado, a gente tem nossas propriedades, porque a gente tem uma escala de longevidade em outro país, enfim, N coisas. Agora, é diferente da pessoa pegar isso e falar, nossa, não, quanto de imóvel? Qual é a sua realidade? É isso que eu explico para o meu cliente. Você falou um negócio que tem um corretor, vocês até conhecem ele. Lá em Guarulhos, ele falava assim que ele tinha imóvel, né? Então, ele comprei aqui também. Tudo ele falava isso. Comprei aqui também. Aí ele Ai. falou para pra uma cliente que comprou no sexto andar, que ela ia morar. Nossa, vamos ser vizinho, comprei no sexto andar. Ah, E aí, essa cliente passou um tempo, indicou uma amiga e ela foi junto no plantão. Quando ela chegou no plantão, ele foi falar a mesma coisa para outra amiga dela, que a gente não tinha lembrado. Aí a mulher falou, mas você não comprou no sexto sexto. andar? Você comprou também no 11º? E aí ele ficou totalmente sem Ai, graça que feio, né? por uma, que é o que você tá falando, uma falta de argumentação. Exato. Porque não é porque eu não comprei, não é porque que eu não tenho imóvel ali que quando não teve esse imóvel é bom. boom, né, que o Thiago falava assim, não vale a pena, porque a rentabilidade do aluguel é outra e tal. E eu sempre mostrei para o meu cliente o porquê que ele estava falando aquilo e a razão daquilo. E que dentro de uma realidade de primeiro mundo, e existe fundos, existe várias coisas que dependendo de qual momento de vida e de qual objetivo você tenha, faz sentido o que ele está falando. Sim. Mas dentro Total. da realidade do que a gente está mostrando, de patrimônio, São a perfis gente de clientes diferentes. totalmente completamente. Não tem nada a ver uma Então, coisa com outra. quando você não sabe, né? Então, uma dica que eu quero deixar para o corretor é: você está trabalhando no mercado imobiliário, você tem que estudar. Isso é sua obrigação. Não é a parte, não, obrigação. A parte como eu faço você se sentir no meu atendimento, isso daí é como você vai aperfeiçoar, você vai desenvolver. Agora, a parte técnica, o hard skill, é obrigação você saber. Você tem que estudar. Então, não tenha preguiça, você tem que olhar, você tem que ler o que está acontecendo no mercado, você tem que entender o que é o INCC, você tem que entender o que é essa taxa de juros e o que é bom para o cliente. Não dá para você achar, você ouviu aquilo, igual eu vejo corretor hoje replicando isso, falar, ele comprou 40 milhões, mas não disse que era para alugar? Entende? Porque mostra uma ignorância de setor financeiro, uma ignorância de patrimônio, várias questões de Exatamente. momento. Então você tem que saber, porque um cliente pode te perguntar, como me perguntou. Teve um cliente que mandou isso, um seguidor mandou isso para mim. Sofia, qual a sua opinião? O que você acha disso? Então, o que você acha? Você tem que achar com o cliente pautado em dados, em base, com embasamento. Costumo Dentro da dizer realidade que de cada um, né? Exato, e assim, é uma realidade. Quanto você tem na são sua conta, clientes na sua diferentes. na sua é outra. Não tem como chegar aqui e falar uma coisa como ser uma verdade. Não é Universal assim. pra todo mundo. Exato. É uma realidade muito diferente em momentos de vida. Né? Eu falo, ó, por exemplo, eu tô casada há 20 anos, uma realidade de vida. Quando eu tava com 20 anos, era outra realidade de vida. Exato. Então, você muda muita coisa, você muda várias questões da sua vida e algumas coisas não fazem mais sentido em alguns momentos e faz em outros. E você falou também uma questão interessante, né? Você que está mais na frente de equipe, vai falar muito bem sobre isso. Tem muitos corretores que acham que ele é corretor que ele não precisa fazer mais nada, igual você falou de estudar.
que o corretor precisa estudar, se aperfeiçoar. E hoje a gente Sim. não vê mais assim, o corretor querendo aprender, né? Tudo ele sabe. Exato, não, ele... Agora, nessa era de internet, né? E nós vivemos uma poluição digital, né? As pessoas não perceberam ainda que a internet está cada vez mais poluída, Uhum. poluída. E aí tá virando uma escola, desculpa até o termo, de ignorantes. Porque as pessoas acabam ficando ignorantes. Citando esse tema que você falou, as pessoas não vão buscar entender o que de fato rentabilizou para ele aquele imóvel, né? Uhum. A gente está falando de um patrimônio do Thiago Nigro e de Que uma agora ele pessoa tá casado, né? Que juntou dois patrimônios. dois patrimônios, que a mulher dele já é super Uhum. bem financeiramente. Acima tem isso até também, do né? patrimônio, né? Com, Eu não com tive essa sorte, família. viu, Play? Entende? A pessoa Eu já tô vê brincando, dois tô perfil patrimônios. de faixa que de renda. tudo é uma questão financeira. Então, o casamento é uma questão financeira. Hoje as É, pessoas, até mas é comentei em um verdade mesmo. podcast recentemente, que as pessoas elas pegam a informação, elas não entendem, elas só Jogam. pulverizam. É. Elas vão lá e falam sobre isso porque tá hypado, né? Porque é o momento. É de falar uma sobre felicidade tóxica, todo mundo sabe tudo, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sempre falo isso na minha rede social, cuidado que a rede social, ela é um porta-retrato, e porta-retrato você edita o que você deixa do lado da sua cama, né? Do lado lá, no meu closet, eu tenho assim uma grande prateleira com as principais fotos das principais viagens que eu fiz nos meus 63 países. Nenhuma tá quando eu acordei. Eu não revelei nenhuma, mas que eu tirei uma selfie quando eu acordei, certo? Porque É, você você não tira quer lembrar uma foto, disso é de um verdade. cotidiano. E a rede social, ela é isso. Então, você tem que tomar Cortes, né? cuidado, que às vezes você tá num dia que não é bom e você tá olhando a felicidade tóxica de todo mundo. Né? Exatamente. E entrando em corretores campeões pelo mercado imobiliário, né? Eu vejo muitos corretores, mas o que aquele corretor tá fazendo? Ele postou que vendeu 50 milhões, aí o outro que vendeu 10 milhões no mês. O que ele tá fazendo? E as pessoas estão adoecendo também por conta disso. E eu brinco que Eu não sei se você tá se percebendo isso também no pessoa- mercado a pessoa- imobiliário. tanta ela- coisa fosse ela coloca vendida o tanto, né? sucesso, Acho que a gente já não ia ter mais nada para vender. E aí eu E o até sucesso entrei- hoje é legal resumido em até a lead. questão, exatamente. O sucesso hoje é resumido em Porque lead. você tem relacionamento no mercado imobiliário. Ela falou, nós conversamos também na primeira vez e falamos sobre isso um pouquinho também, que assim, às vezes, o que acontece, Fly? As pessoas resumem o seu sucesso ou o seu insucesso a alguma sorte privilegiada, né? Então, por exemplo, aonde eu trabalho? Hoje eu tenho parentes que trabalham comigo. Tenho. Mas eu não posso confundir isso com o meu trabalho. Então, se eu sou campeão de vendas, porque você trabalha com parente, né? Por exemplo, a Sofia trabalha, alguma coisa ela tem, e não tem nada a ver. Ela acorda cedo. Já entrou Ela numa co- polêmica. Exato, ela acorda cedo, tem trabalha muita gente me cedo. E fui muito rotulada. Hoje, bem menos, porque já há bastante tempo, né? Sim. Mas eu fui muito rotulada. Quando eu saí, tive que fazer essa minha transição de carreira por uma questão de saúde da minha mãe. Voltei para São Paulo, não trabalho em instituição financeira até 2028 e fui para o mercado imobiliário. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu comecei como corretora, fui corretora campeã, coordenei 11 projetos campeã, fui gerente, fiz uma equipe do zero, não herdei nada de ninguém, fui sócia da empresa, fui diretora, fui CEO. Sempre procuravam algo. Não, meu marido é da área financeira, ele é empresário, não tem nada a ver com nada e a gente nem mistura negócio. Aí não era isso. Então era o dono, porque tem alguma coisa, as negociações dela aprovam mais rápido, alguma coisa. Aí não era isso. Não sei, né? Mulher, né, no mercado, tá saindo com quem? Quantas vezes eu não ouvi isso? Só que eu tenho um casamento muito sólido de 20 anos. Aí não era isso. Só que as mesmas pessoas que falavam isso, não eram nem 20% do que eu trabalhava. Então, eu chegava às 6, saía às 10, segunda a segunda, era para precisar fazer uma negociação, uma mesa que eu sentava, o meu percentual de closer era altamente acima de todo mundo, só que era mais fácil chegar e falar assim, você tem esse resultado que seu marido é diretor. Do que é mais dolorido de ver o que você faz. Porque a pessoa ela não quer fazer aquilo. Não quer Então, pagar o preço. um outro recado aqui Exato. que eu quero deixar para os corretores e que eu falo isso todo dia, não terceirize isso a ninguém. Sabe por quê? Porque enquanto você terceirizar, você não está fazendo. O dono da empresa falou isso esses dias para nós. Nem o sucesso e nem o Nem o insucesso. insucesso.
E Se aquela for questão sucesso, que eu é seu. sempre penso, né? O que a Sofia ganha no mês, o que a Gigi ganha, não vai fazer diferença na minha vida. O meu saldo bancário não vai mudar Não vai. se você ganhar 0 nesse mês ou se você ganhar muito. E assim, as pessoas não entendem que o meu resultado não tá mudando nada na vida dela. Exato. Então, olhar pra assim, deixa eu me inspirar um pouquinho, deixa eu fazer Eu também, sempre né? falo quando mandam pergunta pra mim, assim, que mandam direto, né? Eu tô há 11 anos no mercado e eu nunca divulguei nenhum tipo de VGV. Nem como corretora, nem como coordenadora, nem como gerente, nem como diretora, nem como CEO, nem com as minhas empresas. E quando a pessoa olha isso, é o meu formato de negócio, não é de, porque, não, tem momentos, a pessoa ela tem a estratégia dela, tá tudo certo, cada um na sua estratégia. Essa é a minha, Sofia. E aí, quando eu olho, as pessoas perguntam, Sofia, quanto é de VGV? Eu falo assim, ó, pergunta para mim mais correta, porque as perguntas você vê, não o nível ali da pessoa, mas as perguntas mais inteligentes, você consegue aprender muito mais. Então, não desperdiça quando você pode perguntar algo para alguém. É verdade. Quando eu abro a caixinha ali, não desperdice. Eu falo assim, ó, a pergunta correta não é quanto eu vendi, porque se eu vendi uma ilha, se eu vendi não sei o quê, se eu vendi o que muda? Agora, o que eu fiz para vender? Isso muda. Sim. E é isso que as pessoas estão cada vez mais não querendo saber, né? Não Ela quer quer saber saber o assim, caminho. quanto que foi que você vendeu? Porque ela quer saber quanto que eu ganhei. Só que ela não quer saber, né? Porque as pessoas verdade. elas querem saber quanto de dinheiro você tem para saber quanto de respeito ela vai te dar. O mundo gira assim. E só que o que a pessoa ela não vê é, pô, eu fiz uma negociação, até um jornalista do Estadão me ligou recente que soube de uma negociação minha e viram que era uma brasileira e me ligaram. E eu falei, olha, se você quiser que eu dê entrevista para falar sobre posicionamento, liderança, sobre negócio, ok. Sobre negociação não, primeiro que eu tenho NDA, segundo que isso não agrega na vida, eu sei que isso vem de notícia, mas não muda nada na minha vida e eu não quero expor ninguém. E aí eu dei uma entrevista justamente sobre isso pro corretor, que o empresário, quanto tempo demorou uma negociação alta que eu fiz? 40 anos. Não foi. Mas Sofia, não. Quanto tempo eu negociei com esse cliente? 5 meses, mas o quanto que eu demorei para 40 anos, sabe por É a quê? sua experiência Porque de é o vida. quanto você Expertise. aprendeu, é a sua expertise. E às vezes o corretor, ele joga tudo isso fora Exato. para um negócio. Então, muito cuidado, Imediatista, né? gente. Muito cuidado, E às vezes a porque gente vê um corretor, um corretor novo. entrando, ele já quer fechar aquele negócio que você fechou ontem. Esses dias um amigo de Curitiba, calma. corretor, ele, lead que quer comprar daqui 1 ano. Eu não tenho tempo pra esperar daqui 1 ano. Ele falou desse jeito. Eu falei, daqui 1 ano você não vai ter. Você vai ter que vender Você daqui a um ano. não vai ter que Tem que vender. manter, E, exatamente. na verdade, Então- o que acontece? Tem uma amiga minha, e ela é muito amiga minha mesmo, assim, desde antes de eu ser corretor e tudo. Então ela acompanhou essa questão que você está falando de salário, de ganho, né? Então ela acompanhou a minha vida. Quando eu virei gerente, a primeira coisa que eu fiz foi chamar meus amigos. Ninguém quis vir trabalhar comigo. E aí eu fui chamando outras pessoas, contratando de outra forma. E aí, depois de um tempo, né, virei superintendente, e aí as coisas foram acontecendo. Aí um dia ela me chamou, quero trabalhar. Falei, tá bom, vamos trabalhar. E aí ela foi pro plantão, começou a trabalhar. Só que assim, a gente não pode se enganar e achar que a gente vai, vou me enganar que trabalho e o dinheiro vai cair na conta. Então eu sempre passava no plantão, 3 horas ela não tava. Passava final de semana, ela não tava. E corretor, gente, final de semana não tem jeito, tem que trabalhar. Sábado, um sol rachando, você tem que trabalhar, não tem outro Exato. jeito. E aí, o que acontece? Um dia ela chegou, eu encontrei ela num plantão, conversando com o corretor, já sabe aquele, não sei o que eu faço. E ela viu e ela se sentiu no direito, porque ela me viu, de conversar comigo. Aí ela veio pra mim e falou, eu tava falando com ele ali, eu queria falar com você também, porque tá difícil, o que que eu faço? Aí eu olhei pra cara dela assim, mas assim, como eu tenho a liberdade com ela, eu falei, velho, volta pra sua profissão. Você não nasceu pra ser corretora, porque você não quer ser corretora. Então, assim, melhor você voltar pra sua profissão. Você tem que ter hora pra entrar, hora pra sair. Aquilo ali foi um choque de realidade nela. Porque se eu falo o que ela quer ouvir, que é o que você tá falando, se eu falo, você tem razão, tá difícil, tá todo mundo vendendo, o plantão que ela tá vendendo 10, 15 por semana. Como que eu vou falar que tá ruim? E eu vou chegar pra ela e vou acoitar uma coisa que não existe. Ela falou, não, volta pra sua profissão que você tinha antes, é melhor pra você. Ela, mas por que você tá falando isso pra mim? Você não é meu amigo? Eu falei, sou seu amigo. Então você vê, às vezes, quando você vê eu que troquei meu carro, você vê que eu dei uma melhorada na casa, aí você fala, o cara tá ganhando dinheiro, mas e o preço que eu pago?
Sim, né? é isso. E o que eu tô fazendo no meu dia a dia. Então, assim, isso que as pessoas, elas não querem saber o que você faz. Não Porque, assim, quero. não quer saber o dia. Se você postar um stories lá às 6 horas da manhã, ninguém nem vai curtir que você tá acordando às 6 horas da manhã para trabalhar. Mas se você postar um story falando assim que você trocou de carro, né? Você Parabéns! tá numa loja boa comprando uma roupa nova, o pessoal Uhum. fala assim, ó, tá podendo, hein? Tá ganhando dinheiro. Mas ninguém quer de fato pagar o preço, fazer o que precisa Sim. ser feito, A né? realidade da internet é que todo mundo quer ser, mas não quer aprender. Exatamente. Quer ser isso. campeão, quer ser número 1, quer ser o melhor, mas ninguém quer aprender. É isso. É isso. E aí fica nisso daí mesmo, porque assim, as pessoas ficam vidradas no que a Sofia fez, no que a Gigi fez, no que a Fly fez. Ah, a Fly abriu Ah, quero ser a imobiliária, como que Sofia. ela... Quero ser a Sortuda. Fly. Sortuda, É. mas do É. nada abriu imobiliária, Não, como gente, que, Aí a começa a criando teoria, 60, perrengue. 60 as reais teorias no das bolso. conspirações, É. né? As teorias. Começa. Ah, porque a Sofia é isso. Ah, porque a Fly é isso. Ah, porque Criam a as Gigi... histórias que eu fico assim, Né? como tem uma Nossa, criatividade, gente, né? criam tanta história. Eu costumo falar Isso te Como tem uma impacta? criatividade? nada, sabe Isso por te quê? impacta, Fly? Hã? Isso te impacta? Já Desculpa. quando eu era muito. Isso me machucava no começo, assim, porque isso não vem do mercado imobiliário. Eu cheguei em São Paulo com 16 anos, a Criana. Aí as pessoas bonitinha, né? Que as pessoas têm isso, mulher bonitinha. Então, é tudo é porque você é mulher. Não, foi promovida. Então, eu fui promovida com 16 dias do meu primeiro trabalho. Mas por quê? Eu criei minha oportunidade. Então, eu Uhum. cheguei em São Paulo, eu tô até fugindo um pouquinho do assunto, mas cheguei em São Paulo, precisava pagar aluguel, precisava ganhar mais. Então, eu perguntei, como que faz para subir de cargo nesse lugar? Tinha gente de 7 anos que nunca tinha feito essa pergunta. Os donos, Sim. opa, essa menina chegou agora, quer subir de cargo, como assim? E aí eu paguei o preço. Eu comecei a servir mais, comecei a ficar até mais tarde, entendeu? Então, sempre, por onde eu passei, eu fui subindo rápido, porque quando você paga o preço, isso acontece, é natural. Você já faz as atitudes da cadeira acima e não espera estar na Isso. cadeira acima E pra aí fazer. sempre, ela faz isso por conta disso. Nunca foi pelo meu mérito. E aí eu falei, é isso. Então tá bom. Deixa eu falar o que quiser. Eu sei quem eu sou. Aí quando eu comecei a ver, tem que saber quem você é. Aí, ok, hoje pode inventar o que for. Dá aquela, mas aí depois você fica, não. Assim, eu acho que a Você crítica. sofreu com isso já também? Você já sofreu com isso também, com essas críticas? Olha, a minha jornada eu comecei a trabalhar com 15 anos. Quando, nos meus 18, que eu tava assim no banco, eu vi uma coisa muito difícil. E aí eu fui pra casa, eu ouvi de um gerente de um gestor meu, que eu não iria fazer gestão porque eu era mulher. E aí eu cheguei em casa, aquilo ali, Machucou, é. sabe, machucou, assim. Porque você parece que, tipo, nossa, eu vou nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então eu não sou herdeira. Como que eu vou crescer na vida? Pensei. E aí eu fiquei mal. Aí no outro dia, eu falei assim pra ele: posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Deu, por que você falou isso pra mim? Eu quero entender pra eu melhorar. Daí ele falou assim: porque a mulher ela é muito hormonal, então quando ela... E aí ele me explicou o que ele estava pensando. Imagina isso há 22 anos atrás, né? Não tem tanta informação que a gente tem hoje, enfim, não quero nem Sim. entrar no mérito do que ele falou, nada disso. Quero entrar do que, como eu, Sofia, agi. E aí eu falei: ele tem uma razão, então eu vou melhorar. E eu peguei aquilo ali que era ruim e transformei em algo bom. Com 21 anos, eu assumi minha primeira gestão. E com 23 eu estava cuidando da América Latina. Eu falo isso tá no meu primeiro livro, porque eu fiz uma venda, eu desenvolvi um software que eu adquiri meu primeiro 1 milhão nessa idade. E como que eu fiz isso? Então aquela palavra poderia ter me matado, mas eu peguei aquilo como uma oportunidade. E aí eu fui aprendendo. Depois eu tive uma fase do que eu sou muito resultado. E quando você é muito resultado, você trabalha muito e você erra muito. Sim. Eu costumo dizer que você atinge o objetivo e fica um monte de mortos e feridos no caminho, né? Então eu fui Paz, aprendendo ouvir isso. Sofia. Hã? Que bom ouvir isso. Nossa, já valeu o podcast. Tipo, É, que bom E ouvir. aí, quando eu vi, eu fui entendendo que eu tinha que fazer escolhas e que se eu tivesse em paz comigo, estava válido. Porque você nunca vai chegar no tá tudo bem para todo mundo. Exato. Nunca. Então, eu comecei a neutralizar e a treinar. Então, se você falar assim, nossa, é uma delícia ouvir as críticas. Não, não é. Não é gostoso, não é legal, não posso ter 11 anos de internet todos os dias lá, não é legal, mas eu escolho
que aquilo ali não faz sentido pra mim. Como que eu Se vai faço te essa atingir ou triagem? não, né? Sabe como que eu faço? A pessoa vai lá e te critica. Então eu olho o resultado daquela pessoa. Eu faço essa triagem assim. E de uma forma muito clara, e entendam, gente, eu sou uma pessoa empresária capitalista. Ponto. Eu olho de uma forma muito clara. Essa pessoa, nisso que ela tá me criticando, ela tem mais resultado do que eu? E resultado mensurável. Resultado mensurável é patrimônio. Ponto. Não é número de like, não é número de seguidor. Quando eu vejo que não, esquece. Tchau. Por quê? Quem tá muito ocupado crescendo na sua vida não tem tempo. Não tem tempo. Então, se um Elon Musk vir pra mim e falar, Sofia, muda nisso, na hora eu vou mudar. Ah, É óbvio. entende? Porque é quem está te falando. Então, para de ouvir Eu penso assim. as críticas de quem nunca construiu nada do Nada. que você está construindo. Sim. Então, porque eu não acho que, mas, e sabe, eu tenho uma resposta padrão, assim, que a minha equipe já dá até para os meus haters, né, que são meus fãs enrustidos. Assim, olha, muito obrigada pelo seu engajamento, pelo seu comentário aqui comigo, embora eu não tenha te pedido essa opinião. Obrigado. Tipo, É isso. Você contribuiu mesmo não querendo. você contribuiu, não oculto, não bloqueio, porque a pessoa, enquanto ela entender que ela tá num lugar fazendo isso, esse mesmo tempo eu tô ocupada comigo. E aí, quando eu vou olhar se a pessoa ela tem mais resultado, eu nunca fui criticada por ninguém com mais resultado que eu. Ninguém. Ah, Sofia, como você mensura isso? Facinho. Ninguém. Simples. Quem que é a pessoa que construiu nisso? Você já deu folheto? Eu faço aula de aviação para pilotar. É a mesma coisa de hora de voo. Vendas. Então, não, mas eu tô te ensinando a vender. Mas você já sentou na mesa? Você já vendeu? Eu já participei de 62 planejamentos de desenvolvimento de produtos. Você sabe o que é isso? Eu quero morrer com esses cursos de quem nunca aprendeu nada, nunca ensinou nada. Você entendeu? Porque assim, como que é você estar Eu num acho que é uma máquina domingo? de vendas, As né? máquinas de Como vendas. que é você estar num domingo de manhã num plantão no Dia das Mães? Numa roleta? Como que é? Eu sei. Como que é você estar num Dia dos Pais e você passar no final do dia a fazer acordos, né, com a sua família? Como que é você ser a criticada como a não social? Como eu sou até hoje, tá? Eu sou até hoje criticada por Deus, o mundo, minha família, É verdade. por eu não ser social. Já perdeu muitos amigos. Perde, porque se as pessoas não querem, né? Não, essas pessoas já falam assim, eu mudei de apartamento, e aí fiz a reforma, tudo, e aí eu falei, gente, eu vou fazer um open house. Até hoje falam que iam fazer open house sem eu na casa, porque nunca saiu. Ela, vamos fazer sem ela? Aí vamos criar um grupo de amigo secreto, de peça surpresa pra Sofia, porque ela pode estar no grupo, que ela não vai ver o grupo, mas se for de trabalho ela vai ver. Então, assim, e aí eu vejo que existe sim aonde você quer chegar e existe a solidão disso. E que você tem que estar bem nisso. Porque vai ser. E não é uma coisa que você fala assim, é sozinha, é Sofia. É solitário. É solitário. Você pro vai corretor passar que por quer coisas chegar, a primeira coisa solitárias. que ele tem que entender é isso. Que ele E vai você ter tá que ser- bem. Ele Pra vai quem ter que quer estar ter bem uma alta com ele mesmo. performance, Ele vai o ter que caminho, se a jornada é solitária. abdicar de algumas coisas. Festa, o que a Sofia falou é verdade. Do meu primeiro filho, o chá de Nossa. bebê, todo mundo, a família toda lá esperando, porque assim, por Você- mais que não você pareça, foi a eu sou o noiva. mais zoeira da casa, sou eu. Minha esposa não é tão assim, né? Ela é mais Meu marido, comportada do ele é que eu. super comercial. Ele tem um monte de evento. Eu não E consigo. aí eu tava numa mesa. E eu não podia sair da mesa. Quando eu cheguei, metade do pessoal já tinha ido embora, já tinha aberto os presentes, já tinha feito a brincadeira e eu não Aí participei. fica, não tá nem aí pro filho, né? Sabe uma como coisa é incrível? que pode? Meu marido tem uma filial de escritório dele há 11 anos no Rio de Janeiro. E aí, o ano passado, em janeiro, fevereiro, teve uma festa, confraternização lá no Morro da Urca e tal. E aí, eu peguei e me organizei muito, tipo, com muita antecedência pra eu conseguir. Então, eu saí de um lugar, eu cheguei da Europa e parei direto no Rio. E cheguei, tipo, um dia depois do meu marido e fui na festa. Sabe o que eu vi de todo mundo lá, amigo do meu marido? Nossa! A mulher do Fábio existe. Porque ele sempre fala minha esposa, e eu nunca tô. Então, Legal. existe um preço. Só que eu tô existe um muito preço. alinhada com ele nesse preço. Então, as pessoas, elas não veem esse backstage. Né? Ele não viu que você deixa. Viu que legal. Nossa, tava 3 meses em Miami. Aí eu tava em Portugal. Porque Daí você daqui a tem pouco eu tava em propósito Dubai. juntos, né?
Aí a pessoa olha e ela acha isso legal, só que ela não sabe a meia jornada do que você está fazendo, ela não sabe a renúncia que você está fazendo, Exato. ela não sabe o porquê que você está fazendo. O ano passado eu passei o Natal sozinha. Sozinha. Porque eu tava com a minha empresa lá fora, fazendo outra estruturação, fazendo um curso que eu tinha ganhado e não tinha como voltar. E eu falei assim pro meu marido, ele tava indo e voltando, que ele também tem negócio lá. Eu falei, é melhor você representar a família com a família. Eu fico aqui. E aí, a pessoa ele olhou aquilo, eu tive um seguidor que ele mandou uma mensagem assim pra mim, e não é nem hater, é seguidor mesmo, ele falou, Sofia, para com isso. Tipo, você tá aí sozinha, porque eu gravei um vídeo, e aí eu tava no meu apartamento lá, e como eu recebi uma enxurrada de coisas, tipo, a vida não é só trabalho, irararã, irararã, irararã. Aí eu falei assim pra ele, ó, você tá me falando isso, você imagina tudo que eu não ouço já de todo mundo, mas o que eu quero falar pra vocês é exatamente isso. Se você sabe onde você quer chegar, não deixa nem isso te parar. Até porque Exato. só Porque você tem sabe, momentos, não vai ser sempre. Até só você sabe o seu porquê e o que faz sentido, E né? tem que Esses ter dias, o porquê. uma corretora. Nossa, quando que você vai escolher viver? Porque você só trabalha. E quando que você viu o sol, foi pra uma festa e viu o sol nascer? Faz isso viver pra você, que legal. Mas aquilo pra mim não é. Isso daí não é viver. Eu vivo tanto. Eu vivo É. muito a minha vida. Eu até coloco sempre, bora viver. Porque o viver de verdade pra cada um é É de uma relativo. coisa, é de uma né? forma. Então você tem que saber o seu porquê, o que faz sentido pra quando vir essas coisas da família, porque vem da família. Quando vem da família, O que dói mais, não é? Dói. E o que eu quero falar pro corretor é exatamente isso. Se você vem de um desconhecido, não impacta. Mas não vai vir do desconhecido. Não vai vir. É Quando- verdade. não vem vai vir. sempre de uma- Quando eu falo assim, olha, ai, Sofia, é uma realidade. Eu sempre falo, ai, quando você começou no mercado imobiliário, quem te ajudou? Ninguém, obrigado. Ah, não, mas e seu marido e tal? Não, a questão é, ele não disse nada, né, para ter paz. Mas foi não aquele significa apoio, né? apoio. Exatamente. Significa que quando eu tava lá no plantão, eu pensava assim, meu Deus, eu não posso dar errado. Eu não posso dar errado. E você usar a sua energia pro lugar certo. Exato. Porque o que eu ouvi era assim, você tá louca, você tem um doutorado, você tem pós, você tem mestrado, você tem não sei o quê, você fez isso, e você vai pra um plantão, essa daí endoidou. E se você não olhar que você quer fazer aquilo e como você vai fazer, porque o que eu ouvi machuca, e do que eu ouvi, tipo, nesses anos por ser mulher, machucou de pessoas que estavam do meu lado Sim. e que sabia que não era aquilo. Então, não se deixe machucar. E aí eu aprendi que só ia me machucar se eu permitisse. Então eu não permito. É um botão, eu queria um botão imaginário. Aceito ou não aceito? Simples. Se não aceitou, Você acabou. desenvolve isso, Eu né? queria um botão Porque imaginário. assim, tem coisas que não vai acrescentar em nada. Igual ela falou, a crítica tá vindo de quem? É de quem tá melhor do que você? Se É não porque tá, quem tá. É... entendeu? É a mesma coisa daquele corretor que vai num plantão de remanescente, ele fala que não tá vendendo nada. Né? Uhum. Vamos trazer E isso pro quando eu plantão. comecei, eu fiz. Exato. Eu fiz diversas vendas de um projeto que não vendia há 6 meses. Aí o corretor falou que isso, tá E perdendo sorte seu tempo iniciante. aí. Não, mas não foi um cliente só, vendi 12 unidades, não foi só para um. Mas ninguém viu o que eu tava fazendo. Exato. Então, eu vejo assim, e como você falou, ai, você tem que viver, Sofia. Eu vivo. E eu tenho prazer naquilo que eu tô fazendo. Então, tenha prazer. Aí eu vejo a pessoa falando assim, nossa, quando vai. E como que você vai fazer isso? Ou viajar? Eu te pergunto, você faz isso o quê? Pagando com amor? Não, porque as pessoas têm uma ideia imaginária, né? De vender, de não sei o quê. Que hora você ganha o dinheiro pra você fazer isso? Exato, não tem jeito. Não, pera, vamos Parar de racionalizar. romantizar, Mas né? você Vamos sabe que- racionalizar isso tudo, né? Porque se você tá com saúde agora, eu tenho meu prazo de aposentadoria. Então, como que eu tô com a minha jornada de aposentadoria para? E outra, as pessoas elas falam tanto, não, e viagem, não sei o quê. Tá, quanto você gasta numa viagem? Que eu sei quanto eu gasto numa viagem. Eu sei pra onde que eu quero ir, o que que eu vou gastar. E aí você faz como? Exatamente. Então a pessoa vê lá, essa pessoa que me criticou que eu estava passando o Natal sozinha. Mas eu tenho empresa lá. E aí, quando eu olho um ano depois o valor do dólar que tá, eu falo quem tava errado e quem tava certo. Que maravilhoso É foi esse verdade, Natal na né? minha O companhia, Natal né? fez toda a diferença na vida Não é? dela, né? Só que você tem que estar muito bem com a sua saúde mental Exato. e entender e racionalizar. E eu não sou uma pessoa. Como eu falo que eu tenho um coração ensinável, eu aprendi
que todo mundo tem algo a te ensinar, sempre. Então, eu posso estar falando com um estagiário, eu posso estar falando com uma pessoa que entrou ontem no mercado imobiliário, mas ela não nasceu ontem. Ela pode estar em outra geração. E eu pego aquilo e eu vejo o que é de bom e eu filtro para mim. Então, eu entendi, eu olhei como ele colocou o lado bom de um alerta no ponto de vista dele. Eu peguei aquilo como bom, mas eu voltei para ele e falei, olha, até quantos anos você quer trabalhar? E quanto você quer ter na sua conta? Você sabe quanto custa a velhice? É verdade. Quanto custa? Porque antes, quando eu tinha meus 20 anos, eu tinha um planejamento de vida para viver até 80. Hoje, meu planejamento de vida é para já, financeiramente, para viver até 100. Tudo dando errado, você morreu antes, mas aí você tem um caixa, né? E aí as pessoas não fazem isso. Quanto que Não custa pensa isso? nisso, Porque né? eu não vou Pensa estar só com a saúde no que eu tô imediato. hoje, trabalhando com 60, 70 anos num plantão. É muito sacrifício, eu vejo pessoas assim. Então, a renúncia do que eu faço hoje, de eu aguentar trabalhar 20 horas, 15 horas, é por uma questão de saúde. Eu cuido da minha saúde. Sim. Então, são fases e pontos. Então, a questão é aonde você quer chegar, o que você está fazendo para, em quanto tempo. E eu expliquei isso para ele. Nossa, Fê, obrigado por você ter me esclarecido isso. E é importante ter esse grau de consciência nas pessoas. Porque as pessoas falam, não, vive a vida. Tá, com vento? Não tem como. Calma. Né? Porque, né? Aí é a mesma pessoa que tá reclamando quanto tá o quilo do arroz, Por ou quanto exemplo, tá o quilo nós, da... nós que, igual eu tenho 3 filhos, ela também tinha 3, você também, né? Três. Vamos Eu tenho 2 irmãs. Vamos Sou a supor- terceira filha. Vamos supor, a gente fica em casa com os nossos filhos. Você com a sua gatinha, né? 2 Dois gatinhos. gatinhos. E você com os sobrinhos, pra passear. Aí você ficou sábado o dia Ficou em inteiro. casa, né? Com que dinheiro? Aí vai pro shopping. Aí, quero comer isso, eu não consigo. Quero ir no brinquedo, eu não consigo. Quero ir no cinema, eu não consigo. Então, não adianta, assim, Não a gente viver uma realidade, falar de uma Você realidade. tá que em não casa, existe. mas e aí? Não, mas Vou eu fazer o quê? escutei a gravidez inteira. E aí, quando você vai parar de trabalhar? Eu trabalhei até a última semana. Eu fiz um lançamento, assim, corridaço lançamento. Foi Com a barriga. com a barriga de 9 meses. Na outra Meu. semana eu tive neném. Eu fiz lançamento uma semana antes de ter neném. A mulher é um E negócio o que, pessoal, meu Deus do e o céu, né? pessoal, E assim, tipo Nada a assim, aí- declarar, não faço ideia do que seja isso. e detalhe, foi o meu melhor Não, eu acho foi eu o meu acho melhor assim, lançamento da minha carreira. Foi o lançamento que eu mais vendi desde Não, que eu eu- fiz Tinha um neném. porquê? sim, Tinha. claro. Então, pronto. Mas você vê, eu vejo isso na mulher, eu acho que a profissão, assim, mãe, educar uma outra pessoa é a coisa mais honrável na vida do ser humano. Eu acho isso, assim, algo muito, muito honroso. Muito, muito. É uma coisa que eu tiro o chapéu. Porque é difícil pra mim sentar com muito uma barriga, desafiador. entendeu? Eu acho isso, quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, de verdade, de como que surge a força do que a pessoa tem quando ela tem o objetivo daquilo, sabe? Mas são escolhas, né? Sim. Eu escolhi, eu tenho propósito, eu tenho objetivo, eu sei onde eu quero chegar e eu tenho um preço a pagar. E se esse é o preço e eu estou disposta, eu vou atrás do meu objetivo. Sim. Porque daqui a pouco é isso que você falou. Nós estamos mais velhas, né? E aí? E aí? E você tem o poder de escolher, né? Às vezes eu vejo corretores mais velhos, assim, e eu fico assim, eu quero poder um dia escolher com 70 anos o que eu quero fazer com o meu Eu tempo. queria né? ter Tenho a minha ouvido meta. isso, e pra quem tá hoje ouvindo, eu vejo o seguinte: não tem a idade pra você começar. Às vezes você despertou agora, você vai começar agora, ótimo. Mas se você tá começando e você já tem uma outra idade, agora não pare, já faça esse planejamento. Quem não teve a condição, porque eu vejo os meus pais, eles não tiveram orientação para isso, eles não tiveram a internet que a gente tem hoje para ajudar. Você entra lá e fala como fazer um planejamento financeiro para 100 anos, você vai ter. Você põe no YouTube, você vai ter. Eles não tinham. Hoje Eles não é tinham. verdade. Então você olha hoje o quanto custa, né, um convênio para uma pessoa de idade e como é difícil. Então você vai olhando tudo isso e você vai estruturando. Então, se você tá a tempo disso, aproveite. Se você não teve tempo com isso, não tem problema, porque todo tempo é o tempo. Então agora é fazer daqui para frente. Então isso é muito Galera, importante. olha, e verdade, pior que o né? tempo foi embora, gente. Ah, não. O tempo Ah, já já? passou, você vê só. Pessoal, a mulherada fala, hein, meu?
Mas é muito bom, sabe? É conteúdo que precisava ter toda semana na internet. Sim. Era esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversa. Que é a E eu quero que verdade, vocês me né? ajudam agora aqui, ó, a desenvolver o que a gente vai colocar aqui como dicas, então, para esse ano. Então, a primeira coisa que a gente ouviu aqui foi planejamento, né? Tem um planejamento e Execução. execução. Depois nós temos aí a resiliência e a renúncia, né? Então, para 2025, eu acho que a maior dica que a gente deixa para você, corretor, é você ter essas coisas como fixada na sua cabeça. Para o seu planejamento, eu acho interessante a gente colocar, igual você falou, coloca no papel o ano, desenha o ano e coloca o dia. Quantas ligações eu preciso fazer no dia? E no final do Pega dia, o seu grande planejamento e cascateia ele em pequenas Exato. É metas. cíclico, e no né? final do Um dia, em vez de você, porque assim, eu sempre costumo falar que quem trabalha só, por exemplo, eu sou o homem da casa, então eu chegava em casa, minha mulher perguntava, e aí, vendeu? E não, a venda não é do dia para noite. Então, essa cobrança não é o e aí, vendeu? Mas e aí, ligou? E aí, ofertou? E aí, prospectou? Eu Cada acho que se ação que você você faz te deixa começar, mais perto da venda. exato, se você começar a cobrar diariamente, ter essas cobranças, cobrança mesmo. Será se eu sair de casa hoje, ou para quem trabalha em casa também, mas o tempo que eu trabalhei, A Devina sempre fala para os corretores que assim como toda empresa tem um fechamento de caixa, o corretor tem que ter o fechamento de dia. Então não pode só exato, viver um dia atrás do outro. Quantas ligações eu fiz hoje? Quantos clientes potenciais dessas ligações eu tive, né? Qual cliente potencial que eu vou falar amanhã? O que eu vou ofertar para ele? Então o corretor tem que ter o fechamento de dia. exato. Então você, corretor, olha quanta dica, quanta coisa valiosa que teve nesse bate-papo. E eu quero falar para você, não saia desse canal, fique que próxima semana também vai ter convidado, vai ter tendências do mercado imobiliário e você não pode perder. Então você que ainda não segue a gente, vai lá no sininho, ativa o sininho e vai no Corretor em Foco para ficar ligado em todas essas informações. Deixa as suas redes sociais, Fly. Fly Almeida Imóveis e homepink.oficial. Primeira imobiliária de mulheres, hein? Gigi, O meu é Gerente Gigi, sigam lá que tem bastante conteúdo bom. Sofia Martins com PH_SP. Todas as redes. todas as redes, Sofia Todas Martins as Andorã. Então é isso, gente. Galera, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.